todos. Que Jesus nos ampare na noite de hoje, para que possamos receber com boas vibrações as reflexões que serão trazidas por nossa irmã Marileda. Como acontece em todas as quartas-feiras, o estudo de hoje refere-se à obra do Evangelho. Na noite de hoje, teremos reflexões em torno do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o ponto de vista. São os itens de 6 a 7. E antes de iniciarmos esta reflexão, eu tenho um aviso para todos que têm interesse em iniciar o estudo, o conhecimento do Espiritismo. Nós teremos, a partir de março, um grupo novo iniciando neste estudo. De fazer este estudo acontecerá às quartas-feiras, logo após a palestra aqui, todas as quartas-feiras, e poderão se inscrever, quem tiver interesse, numa lista que nós temos ali ao fundo. Maiores informações podem ser dadas também com o grupo que está ali na recepção. Para nos harmonizarmos ainda mais, serenarmos os nossos pensamentos, eu vou pedir para a nossa irmã Beth fazer uma leitura de uma mensagem e logo após teremos as reflexões por nossa irmã Marileda, que é trabalhadora desta casa, que dirige o nosso CRE 8 aqui e que nos fará pensar um pouquinho sobre este capítulo do Evangelho. Uma boa palestra a todos. Boa noite. Da obra Vida Feliz, de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles, nós temos a seguinte mensagem para hoje. No teu local de trabalho descobrirás, talvez, conspiradores contra a tua paz. O mundo é uma arena ampliada, e as pessoas desprevenidas, em vez de se amarem umas às outras, armam-se umas contra as outras. Em algumas circunstâncias, tornam-se feras inconscientes, que apenas reagem, sempre assumindo posturas inadequadas à sua situação de humanidade, buscando tomar o lugar dos outros, derrubar, ver sofrer. Evita essa competição criminosa, essa disputa desequilibradora, atuando com retidão e consciência. A tua parte ninguém tomará, nem o teu mérito calúnia alguma ofuscará. Age, pois, com correção e fica tranquilo. Boa palestra. Uma boa noite. Que bom que os irmãos estão aqui, que em meio a tantos convites neste mundo, escolheram estar aqui para aprender um pouco mais sobre um assunto que consta na obra Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nossa irmã Sueli já falou no início, né, o ponto de vista. Mas para entendermos o que esse capítulo traz, nós precisamos compreender, né, a vida futura. Tema já trabalhado há poucos dias aqui na casa, né, que a vida futura ela transcende os limites da existência física. É a vida espiritual, que após a morte do corpo físico, segue a vida futura, segue a vida espiritual. Todos nós somos um espírito. Deus nos criou para a perfeição e nos deu o livre arbítrio, a capacidade, a inteligência e a liberdade de nós escolhermos tudo na vida. Escolhermos as nossas companhias, o que queremos estudar, o que queremos ler. E cada um de nós
a sua bagagem espiritual. Que é isso que levaremos daqui? Todos os valores morais, as boas ações, a atividade que realizamos e as virtudes as quais nós conseguimos adquirir nesta encarnação. Somos espíritos imperfeitos, sim, a caminho da perfeição. Mas vamos compreender, o que consta nesse livro, sobre esse o ponto de vista, porque cada um de nós, diante daquilo que já conquistou, da sua própria bagagem espiritual, dos seus estudos, um olhar diferente, um entendimento. E como esse capítulo está falando também da vida futura, então nós vamos ver por que é importante termos essa ideia clara e precisa a respeito da vida futura. Porque é do conceito dela fazemos que dependerá a nossa compreensão e a aceitação resignada das vicissitudes e tribulações da vida. Com essa compreensão da vida futura, da imortalidade da alma, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos para entender o porquê estamos aqui, porque, quem sabe, estamos passando por algumas dificuldades. E o Evangelho e a doutrina espírita nos ensina a sermos resignados, compreendendo que já tivemos outras existências no passado e que teremos ainda tantas quantas for necessária para chegar à perfeição, sabendo que somos um espírito e que reencarnamos para aprender, para nos educar, e que teremos tantas oportunidades quantas for necessário, nós vamos passar as provas, as dificuldades e as aflições com resignação, não nos revoltando com aquilo que a vida vai nos apresentar, porque nós somos consultores da nossa vida e do nosso futuro. Vamos todos nós semeando ao longo da nossa existência. E o que estamos vivenciando agora não deixa de ser um somatório das nossas outras encarnações. Conforme o nosso estágio evolutivo, nós vamos ter determinada prova para aqui passar, que na maioria das vezes nós mesmos escolhemos uma determinada provação. E estamos todos encarnados aqui na Terra, que é uma escola terrena de muito aprendizado. O ponto de vista sob o qual encaramos a vida terrena depende da ideia clara e precisa que temos sobre a vida futura. Se vamos pensar que existe apenas uma existência, uma vida, uma única experiência num corpo físico, e que quando chegar a morte deste corpo físico tudo acaba, se pensarmos somente assim, nós não vamos entender nem mesmo a justiça de Deus. Como compreender tantas diferenças sociais, econômicas, tantas pessoas diferentes, vamos achar que Deus é injusto. Mas compreendendo a lei da reencarnação, o nosso olhar será diferente. O que ocorre com as pessoas que concentram todos os seus esforços e pensamentos na vida terrena? Então, com quem pensa somente na vida terrena. Fazem de tudo para conseguir os únicos bens que lhe parecem reais, que é os bens materiais, sem se importar com a aquisição espiritual.
e se sentem diminuídas, sofrendo verdadeiras torturas quando se veem privadas dos valores e dos bens terrenos de que eram detetoras. É focar somente naquilo que é material, somente nos bens terrenos. Daí qualquer circunstância, qualquer perda material, né, a pessoa fica muito abalada, porque só tem o pensamento na vida terrena. Mas a doutrina espírita nos diz, a doutrina dos espíritos, o quanto nós somos importantes nesta encarnação, aproveitando inclusive os bens terrenos que nós temos à nossa disposição para crescer e evoluir. Estamos encarnados num mundo material. Necessitamos de coisas materiais também, de bens materiais. Mas não podemos somente pensar nisso. Nós estamos numa casa espírita, sentados, em umas cadeiras confortáveis, com um climatizador, com um dia quente, como esse. Então, até para fazer uma exposição num ambiente favorável, nós precisamos dos bens materiais. Para nos deslocar até aqui, precisamos de um transporte, precisamos de casa, então nós necessitamos de bens materiais. O problema é a importância que nós damos a isso. Se é somente a isso, só aos bens materiais. Ou nós temos um equilíbrio, fazemos bom uso, porque sempre será o uso que nós fizermos. O dinheiro que circula no mundo, os bens materiais, não é ruim. É necessário, pois existe a lei do progresso. Então é necessário, né, fazer, né, com que o dinheiro gere emprego, supra as necessidades de todos nós. Nós precisamos nos alimentar, nos vestir. Então não é isso que não é válido. O problema é sempre essa importância e o abuso também que se faz, né, destes bens. Quando damos mostra de nosso apego aos bens e valores terrenos, quando nos atormentamos facilmente diante dos incidentes da nossa vida presente. Então, quando nós ficamos perturbados com algo que é material. É um aprendizado? É. Por vezes nós temos um certo apego a algumas questões. E precisamos ir treinando o desapego de bens, de pessoas, inclusive. Porque não sabemos o dia do nosso retorno à pátria espiritual. Nós não sabemos quando voltaremos. E se desencarnássemos hoje, como estaria a nossa vida até aqui, essa nossa existência? Estamos fazendo bom uso de tudo aquilo que temos ao nosso alcance? Estamos buscando esse entendimento da vida futura, das questões espirituais? E para aqueles que desejam conhecer a doutrina espírita, já foi anunciado no início, mas reforçamos o convite para conhecer a doutrina espírita. A partir de março, um novo grupo de estudo nós teremos aqui na casa. Com o conhecimento da doutrina espírita, nós vamos entender muitas situações que ocorrem conosco na nossa vida.
nós vamos ter uma segurança maior para passar pelas aflições. Porque se estamos encarnados aqui, num mundo imperfeito, é porque nós, os habitantes, somos imperfeitos. E como precisamos nos melhorar? Precisamos ter mais paciência, indulgência, praticar mais a caridade, boas ações, cultivar bons pensamentos, ter aquela prática diária da oração, que a oração ela nos equilibra mais espiritualmente. Quando oramos, estamos buscando as energias superiores e a companhia amorosa dos benfeitores espirituais, destes amigos espirituais, estes espíritos bem mais evoluídos do que nós, que estão a nos auxiliar e a nos amparar. E o amparo nunca nos falta. Deus não nos abandona. O auxílio para cada um de nós vem de muitas maneiras. E a maioria nós desconhecemos. É um convite para vir numa exposição, é um amigo que nos entrega um jornal, que nos indica um livro, é uma palestra que assistimos no YouTube, em outros canais. Mas sempre é oportuno que nos lembremos que o auxílio maior nós recebemos quando estamos numa palestra em uma casa espírita, essa ou em outra. Por quê? Porque os benfeitores espirituais, a equipe espiritual de cada casa está à disposição, está cuidando de cada um de nós durante uma palestra, percebendo as aflições, aplicando energias, abraçando fraternalmente. São esses amigos invisíveis. Quando eu estou aqui por cerca de 30, 45 minutos, quando eu venho para uma casa espírita com a mente voltada ao bem, para aprender e para receber o que de mais precioso a equipe espiritual, os trabalhadores encarnados têm para oferecer, é uma grande escolha que cada um de nós faz. Estar em contato com a mensagem evangélica. Nas quartas-feiras, sempre, todos nós estamos aprendendo as lições trazidas nessa obra, que deve ser uma obra de estudo, de leitura diária, de estudo no momento do Evangelho no lar também. Para aqueles que desejam aprender mais sobre o Evangelho no lar, poderão sempre se informar com os irmãos que estão na recepção da Casa Espírita e eles poderão melhor auxiliar e orientar. Temos o roteiro também na recepção de como se realiza esta prática tão saudável, onde nós vamos buscar mais uma vez o auxílio espiritual. Deus tudo sabe que acontece conosco e tudo provê para cada um de nós. Mas precisamos fazer a nossa parte, porque nós temos o livre-arbítrio e tem uma grande parte que compete a nós. Buscar, estudar, entender, trabalhar no bem, para ampliar este nosso olhar espiritual para a vida futura. Então, o ponto de vista que nós temos de uma vida futura, que somos imortais,
que ao cessar as nossas funções orgânicas, quando acontece de fato a morte do corpo físico, seguiremos a viver numa outra dimensão, numa outra vibração, mas vivos, com a sua individualidade e com todos aqueles valores espirituais. Segue-se daí então que o homem deve suportar seus sofrimentos acomodado porque acredita na vida futura? Não, pois a sua felicidade decorre do esforço que fizer hoje por melhorar o que estiver ao seu alcance e para aceitar com resignação o que não depende de si. Então não é para nos acomodar ou pensar assim, vou deixar para a próxima encarnação. Eu acredito sim na vida futura, que nós vamos ter outra oportunidade, então nessa eu não vou me esforçar muito, vou deixar para a próxima. Aí nós estamos também atrasando, porque muito pedimos para estar mais uma vez no corpo de carne, uma nova prova, uma nova reencarnação. A crença na vida futura faz com que as pessoas se desinteressem pela vida material? Não. Os que creem na vida futura sabem que foram colocados na Terra pela providência divina e que devem, portanto, trabalhar para melhorar todas as coisas. Então, se necessitamos também de tudo que é material, nós temos que procurar esse melhoramento e fazer bom uso de tudo que nós temos ao nosso alcance. Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Então não podemos esquecer tudo que é da alma, tudo que é espiritual, tudo que nos faz bem, tudo aquilo que nos eleva espiritualmente. E há tanto ainda que nós podemos fazer nesta mesma encarnação. É bem verdade que já nos melhoramos bastante, mas se a cada dia nós procurarmos sermos pessoas melhores, muda o ambiente doméstico lá no nosso lar, mais pessoas melhores na sociedade, a sociedade melhora e o mundo vai melhorando. Por isso que sempre dependemos uns dos outros. E se eu já tenho um olhar mais ampliado sobre a vida futura, sobre a reencarnação, a imortalidade da alma, nos cabe ajudar aos outros. Porque quem sabe nessa mesma encarnação, se não nascemos em família espírita, há alguns anos atrás não acreditávamos. O nosso ponto de vista, o nosso olhar era limitado somente à vida material. E assim com o conhecimento, a nossa visão se amplia para as questões espirituais. E é lícito, sim, buscar o conforto, o bem-estar, o lazer saudável. Apenas devemos cuidar deste apego em demasia, para também não sofrer depois. Porque ao desencarnar, uma pessoa que é muito apegada aos seus bens materiais sofrerá mais no retorno. Ficará, quem sabe quanto tempo, ligado, apegado ao seu patrimônio material.
ter essa visão da vida futura e o que nos reserva após a morte do corpo físico, só nos trará benefício. Vamos usar sim de tudo, trabalhemos honestamente para isso, mas trabalhemos muito as questões espirituais, como a fé também, por exemplo. Quando uma situação difícil a vida nos apresenta, como uma enfermidade mais grave, sua ou de um familiar, a fé e o conhecimento da doutrina espírita vai fazer toda a diferença. A fé que movimenta as nossas forças interiores, porque se Deus nos criou para vencer e para a perfeição, nos deu essa capacidade de ter aquela força interior, adormecida muitas vezes. Mas quando surge uma dificuldade, uma enfermidade, uma aflição, nós movimentamos. E aí nós vamos vencer, acreditando que não estamos sozinhos, que teremos sempre esse auxílio espiritual. Necessário é que busquemos em todos os momentos esse auxílio. E aí nós podemos trabalhar com a prevenção. Não só a prevenção de doenças do corpo físico, mas também uma prevenção espiritual, de buscar o estudo, essa leitura, a oração, a frequência, para termos a frequência às palestras, aos grupos de estudos, para termos uma harmonização interior. E ainda um pequeno texto do Momento Espírita sobre o ponto de vista nos traz mais algumas reflexões e compreensão, que diz assim: grande parte do desentendimento entre as pessoas na vivência diária é o resultado de cada um defender o seu ponto de vista, sem se permitir ver as coisas sob o ponto de vista do outro. Todos querem ter razão, sem abrir mão da sua verdade. Será que já aconteceu conosco isso? Acontece? De nós acharmos que somente o nosso olhar, o nosso ponto de vista é correto? No entanto, tudo seria mais fácil se admitíssemos a possibilidade de o outro estar certo. As pessoas são individualizadas que trazem consigo possibilidades muito próprias no entendimento das coisas e situações. Por essa razão, não podemos exigir que os outros vejam com os nossos olhos, nem pensem com a nossa mente. Portanto, vamos cuidar de nós, de nos melhorarmos a nós, de tudo aquilo que nós aprendermos, colocarmos em prática, e de entender que não é o acaso que estamos juntos. Uns estão na retaguarda, outros estão um pouco mais evoluídos espiritualmente. E ainda, se todos compreendêssemos esses detalhes importantes na vida de relação, certamente evitaríamos grande parcela de dissabores e discussões inúteis. E vai dizer, todas as flores são flores, mas o gerânio não tem essa característica do cravo, e nem a rosa e violeta. Todos os frutos são bons, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também é com as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução.
é justo que nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós. Entretanto, é caridade não violentar a cabeça daqueles que não comungam com as nossas ideias. São os pontos de vista diferentes de cada um que também devemos respeitar. Ficamos então, irmãos, com este estudo, esta orientação desse tema do Evangelho, que possamos pensar, refletir, aqueles que desejam adquirir esta obra, que ainda não tem, nosso posto de livro está aqui ao lado, subindo as escadas, onde vão encontrar todas as obras básicas da nossa doutrina espírita e mais, né, um variado estoque de livros que nós temos no nosso posto de livro, para que todos possam ter uma boa leitura e um bom conhecimento da doutrina espírita. Agora nós temos o passe, convidamos os irmãos já a ir mentalizando as energias suaves, amorosas e sentir a presença espiritual de nossa casa. Então agora é o momento do passe espiritual, para que possamos receber essas energias que já estão preparadas para nós, para o nosso atendimento. Vamos nos colocar confortavelmente, sentados nas poltronas, fechando nossos olhos, limpando nossos pensamentos, tirando todas as preocupações, colocando na nossa tela mental uma imagem de uma paisagem bonita, muitas flores, um caminho que pode nos conduzir, e podemos perceber bem ao fundo uma luz muito forte, a imagem clara de Jesus nos esperando, como se acompanhasse nossa caminhada. Podemos sentir estas energias como raios de sol que nos aquece, nos envolve, sentindo levemente o perfume das flores e esse toque de energia vibrando nossas células. Pouco a pouco transformam-se numa paz imensa, toma conta de todo o nosso ser. Podemos sentir nosso coração, nossas veias pulsando. Essa é a energia da vida. A vida, que é uma obra de Deus, nosso corpo físico perfeitamente harmonizado, equilibrado. Vamos agora então agradecer por esta bênção de termos nossas energias recuperadas, por termos saúde, por aqui estarmos, e pedir ao Mestre que acompanhe-nos nesta caminhada, fazendo com que possamos
perdoar a nós mesmos, perdoar nossos semelhantes, compreender o ponto de vista de cada um, tendo empatia, se colocando no lugar do nosso irmão, pois desta forma vamos perceber que nossas dificuldades são as mesmas dos demais que caminham conosco. Vamos agora lembrar de nossa família, aqueles que convivem conosco em nosso lar, e pedir que Jesus ampare-nos a todos para que possamos seguir juntos, buscando a cada dia mais o entendimento, a compreensão, tendo fé que todas as dificuldades passarão e que Jesus continua nos olhando, nos esperando e acompanhando este caminho que vamos fazer juntos. Vamos ampliar um pouco mais nosso pensamento para todas as famílias brasileiras que possam neste momento receber amparo, proteção, para que a paz, a harmonia se faça presente em todos os lares, para que os jovens e as crianças recebam orientação para a sua caminhada, para esta jornada que inicia, que o amor seja presente em todos os corações, que a paciência, que a humildade possa estar em todos os lares brasileiros. Pedimos ainda para Jesus, este amigo de todas as horas, que leve a paz para aqueles países que se encontram em guerras, para as famílias, para as crianças que estão abandonadas, que possam a mão amiga chegar até eles, levando conforto material, levando uma palavra de auxílio, que os governantes possam receber orientação para que a paz se estabeleça nesses países, que Jesus ampare e proteja, que a harmonia se faça, que a natureza seja preservada, a fauna, a flora, e que possamos nós contribuir com todos neste ambiente, nessa nossa pátria que vivemos e que precisamos para nós e para os demais que virão depois de nós. Agradecemos pelo amparo que recebemos e pedimos para que possamos sair daqui levando esta paz, esta harmonia para nossos lares, para nossos espaços de convivências, e que nossa semana seja repleta de amor, com Jesus em nossos corações. Agradecemos a presença de todos e rogamos amparo e proteção para nossa irmã Marileda, que possa continuar nesta caminhada, buscando na doutrina, estudo e trazendo momentos de reflexões como este. Que a paz, que o amor de Jesus fique conosco.
Que assim seja.